Deus aí. O texto então diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu vou ler de novo. Paulo dizendo: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, queridos? Como eu já falei, então, essa semana eu conversei com o pastor Davi, e logo que ele desligou aquele telefone, esse texto veio na minha mente. Porque todas as vezes quando nós conversamos com alguém que nos inspira, todas as vezes que nós conversamos com alguém que é nossa referência espiritual, a gente sempre vai lembrar do eterno. Tanto do eterno, mas também da eternidade, das coisas de Deus, daquilo que Deus tem para mim e para você. Todas as vezes que você conversa com alguém que é sua referência, você vai se lembrar da eternidade. E isso aconteceu comigo nessa quinta-feira. Mas voltando ao assunto aqui, irmãos. Oh, meu Deus, mas é sempre, né, Deus? Mas amém, vamos lá. O capítulo 4 de 2 Coríntios, irmãos, ele nos ensina muitas coisas. Paulo aqui estava relatando muitas coisas neste capítulo 4 por completo. Paulo no capítulo 4 aqui de 2 Coríntios, ele estava se defendendo dos seus acusadores, porque Paulo lhe pregava a verdade do evangelho e muitas pessoas se sentiam ofendidas com isso. Principalmente nessa igreja, muitas pessoas começaram a se levantar contra o ministério do apóstolo Paulo. Então, neste capítulo, ele começa a se defender dos seus acusadores. Na sua defesa também, ele apresentou ali o glorioso ministério, o mistério da nova aliança. Ele disse para as pessoas: vocês não conseguem lembrar de quem eu era e quem agora eu sou? Por que é que vocês estão me acusando? Por que é que vocês estão querendo fazer coisas terríveis comigo? Vocês não lembram quem eu era? Paulo estava se defendendo de tudo isso. Paulo também enfrentou toda sorte de sofrimento. Ele cita isso nesse capítulo. Ele fala que ele sofreu perseguição, ele fala que sofreu rejeição, oposição, abandono, apedrejamento, açoites, prisões, acusações, naufrágio. E mais adiante também nós sabemos que a sua própria morte por causa do evangelho. Mas esses sofrimentos, irmãos, que Paulo passou, além da preocupação que Paulo tinha com todas as igrejas, tudo isso que ele passou, nunca aconteceu dele ficar com medo de seguir em frente no seu ministério. Tudo que aconteceu na vida de Paulo nunca o impediu de avançar, de ir para o que Jesus Cristo tinha para a vida dele. Porque o chamado, irmãos, o chamado divino, o chamado de Deus para a sua vida, ele é sempre acompanhado de uma capacitação divina. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Tudo que você for fazer, que Deus entregou em sua mão para você realizar, saiba que Deus já te capacitou para isso. Lógico que nós temos que fazer a nossa parte. Deus deu um intelecto maravilhoso para cada um de nós, amém? Essa questão cognitiva aqui, mas nós temos que ir atrás, e Paulo foi atrás, mas foi Deus quem capacitou. Paulo também fala neste capítulo sobre os vasos de barro, você sabe disso. Paulo vai falar dos vasos de barro, do propósito do vaso, para que é feito um vaso. Qual é o propósito de produzir-se um vaso? Paulo vai falar sobre tudo isso, fazendo uma analogia sobre a sua própria vida. Para que você foi criado, irmão? Para que você foi criado? Qual é o propósito de Deus na sua vida aqui em Portugal? Por que é que você nasceu em Portugal? Por que é que nós brasileiros nascemos lá e estamos cá agora? Qual é o propósito de tudo isso? Paulo estava falando, então usou a metáfora ali do vaso de barro, para falar também sobre a sua própria vida, que ele estava nas mãos do oleiro. Não importava as outras circunstâncias, ele estava nas mãos do oleiro. Então, irmãos, por mais que a gente passe por muitas tribulações, e você vai passar, se é que não tem passado, você vai passar por muitas tribulações. E hoje, graças a Deus, ainda a gente passa tribulação na Europa, né? Não é nem no Brasil, glória a Deus. Estou brincando, irmãos. Mas Paulo, eu não sei se você nunca fez uma reflexão sobre isso. Paulo tinha carro, irmãos, como nós temos hoje. Paulo andava a pé ou de cavalo, deserto,
Para fazer uma viagem, por exemplo, daqui para Lisboa, 200 quilômetros, era ou a pé ou é de cavalo. Consegue imaginar o que ele passou? E ainda ele dizia: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, por mais que a gente passe por tribulação, uma coisa é certa para nós: a nossa missão precisa continuar. A sua missão precisa continuar. E no final deste capítulo, Paulo vai falar algo interessante ali para nós, que é o que vai dar a ênfase para o tema de hoje. Paulo vem e diz assim, o que nós lemos: nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório. O que nós vemos, irmãos? Pessoas correndo para todo lado agora para ir para a praia, pessoas todo lado, turistas para todo lado, e gastando dinheiro aqui, comendo em restaurantes caríssimos ali, outros fazendo tantas coisas. Isso tudo Paulo está falando que isso é transitório, mas ele diz que aquilo que não se vê é eterno. Então, irmãos, a nossa missão, a sua missão, muitos não vão nem enxergar. Talvez é só você que vai enxergar isso. Talvez é só o seu pastor que vai enxergar em você a sua missão. Porque as pessoas lá fora estão preocupadas com outras coisas, mas você está preocupado realmente com a missão de Deus para a sua vida. E isso Paulo está falando que é eterno. Ninguém pode tirar de você isso. Então ele disse, irmãos, Paulo disse isso porque ele sabia o que ele esperava no futuro: uma eternidade com Jesus Cristo. Fala para a pessoa do seu lado aí: você tem uma eternidade com Jesus. Você tem uma eternidade com Jesus. Aleluia! Então Paulo disse que ele não desanimava por causa disso. O corpo às vezes fica cansado, né? Tem hora que a missão, o ministério, a gente fica cansado, doente, até doente mentalmente, irmãos. Ficamos envelhecidos, os cabelos brancos começam a aparecer. Eita, glória a Deus! Porque a preocupação, irmãos, é como Paulo disse, é dores de parto para gerar. Mas o espírito vai ficando mais maduro. Cada vez mais o espírito vai ficando mais forte, mais renovado. Então, mesmo que o corpo enfraqueça, o seu espírito está se renovando a cada dia. Então, enquanto o homem exterior está perdendo a batalha, parece que está perdendo, né? Quantas vezes você disse: eu não aguento mais? Levanta a mão aí. Eu não aguento mais Portugal. Eu quero ir embora. Até os portugueses mesmo. Os brasileiros dizem isso lá no Brasil: eu não aguento mais o Brasil, preciso ir embora. Aí quando vem para Portugal, quero voltar, Deus. O que eu vim fazer aqui? Tem até uma figurinha do Renato sobre isso. Quem quiser fala comigo, eu mando pelo WhatsApp depois. Glória a Deus. Mas irmãos, a missão, tudo isso faz parte. Nós não sabemos tudo o que aconteceu nas viagens de Paulo. Nós não sabemos tudo o que aconteceu quando ele ia com João Marcos, com Silas. Mas certamente, eu acho que eles até brincavam com isso. Olha, Paulo, você me chamou, eu estou numa cadeia agora com você, meu irmão. Olha a loucura, velho. Mas faz parte se cansar. O que a gente não pode se cansar é de buscar Jesus Cristo. Isso a gente não pode se cansar. Mas agora então Paulo vem e nos ensina uma coisa: que a gente tem que viver pelo que é eterno. Viver pelo que é eterno. E uma das coisas que me encanta na vida de Paulo sobre a eternidade em Cristo é que essa preocupação com a eternidade também tinha conexão com se preocupar com o seu legado. Todo mundo sabe o que é legado, né? Toda a gente sabe, né? O que é legado. Legado é deixar alguém que vai continuar aquela obra que Deus deu para você realizar. E Deus já colocou alguém do seu lado que vai continuar quando nós morrermos, quando a gente não estiver mais aqui. Essa pessoa vai continuar, não do mesmo jeito, não vai ser igual, porque ninguém é igual a ninguém, mas vai continuar a seguir. E isso nós vemos na Bíblia. Eu sei disso porque Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 2: Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé. Eu não sei se eu falo ou não, mas teve uma vez que eu era adolescente na igreja, e quando acabou o culto eu fui falar com o pastor Davi sobre isso. Pastor, eu queria ser seu filho na fé. Ele olhou assim: mas você já é, meu filho. Mas eu era adolescente, e eu fui falar isso para ele. E Paulo também falou aqui para Timóteo: Timóteo é o meu verdadeiro filho na fé. E ele também disse sobre mais um. Alguém sabe quem? Tito.
Tito, meu verdadeiro filho na graça comum. Paulo tinha 2 filhos na fé. Porque os marmanjos, irmãos, não precisam ser ensinados. Os marmanjos já sabem de tudo, sim ou não? Para que ensinar? Mas agora quando você deixa um legado, fala, não, esses 2, Timóteo e Tito, esses realmente vão seguir. Esses realmente vão dar continuidade. Olha que interessante, a palavra de Deus diz que Timóteo era muito tímido. Ele era mais tímido mesmo. Não falava talvez como o apóstolo Paulo, uma eloquência como Paulo, não sei, mas ele era tímido. Já Tito, a Bíblia diz que realmente ele era talvez alguém que chegasse e resolvia as coisas. Tito, quando Paulo falava, Tito, vai lá em tal igreja, faz isso, ele ia e fazia, falava com as pessoas, quando tinha que repreender, repreendia, mas Timóteo já era mais retraído. Lembra que eu falei que ninguém é igual a ninguém? Mas o legado continuou, porque o que importa, irmãos, é crer no mesmo Jesus, do que a Bíblia prega, o verdadeiro evangelho, isso é o que importa. Então, irmãos, nesta tarde, nesta noite, a gente vai falar sobre ser pai e mãe espiritual, sobre deixar um legado para a próxima geração. E como eu já falei antes, ser pai ou mãe espiritual não é ser dono das pessoas. Você também não precisa chamar de ninguém de pai, ok? Ou minha mãe, meu pai, não precisa fazer isso, porque você já tem o seu pai e a sua mãe aqui na terra. Mas quando você vê uma pessoa, um pai espiritual, uma mãe espiritual, e você tem respeito por isso, isso já é o importante para nós, amém, queridos? Então é mais ou menos sobre isso. Então hoje nós vamos falar sobre liberar a próxima geração também, em tudo aquilo que eles precisam ser, em tudo aquilo que eles foram chamados para ser. Eu sei que nós somos jovens, nós somos uma igreja jovem, graças a Deus, né, queridos? Aqui jovem é até 125 anos de idade, ok? Então toda a gente é jovem aqui. E Deus falou quinta sobre isso para mim, irmãos. Fala sobre legado. Porque daqui a pouco muitas coisas podem acontecer. E nós temos que passar esse bastão espiritual para a próxima geração. Glória a Deus por essas crianças. E eles vão continuar. Eles vão continuar. Nós precisamos deixar o nosso legado. Então o primeiro ponto para essa noite, irmãos, que eu falo para vocês é: mesmo em meio ao medo, assuma o seu chamado. Quem aqui já teve medo quando chegou em Portugal? Medo de ficar sem dinheiro? O que mais tem, né? Até hoje. Nós temos medo de muitas coisas, medo de mudar de país, porque quando você sai de uma nação onde você tem toda a gente lá, seus pais, seus tios, primos, amigos, pessoal da igreja, quando avaria o carro tem alguém para te ajudar, quando o seu pai ajuda, tem um mecânico, a oficina muito perto, no mesmo dia arruma, aqui já é tudo mais complicado. Então você começa a pensar em tantas coisas e fala: estou ficando com medo. Isso é só uma parte, tá? Porque daí tem mais coisa para se preocupar. Quem tem filho não pode ficar doente. Eu ainda trabalho, eu tenho o horário mais flexível, mas e quem precisa trabalhar e tem o filho doente? Vai perder dia no serviço? São tantas coisas, mas que pode acontecer. E às vezes a gente fica com medo. Eu vou contar uma história para vocês que está na Bíblia. Graças a Deus por isso, né? Certa vez aconteceu isso com uma jovem chamada Maria. Ela tinha 13 para 14 anos, segundo os estudiosos. Ela era noiva de um homem chamado José. E um anjo chamado Gabriel apareceu para ela e falou para ela que: Maria, a partir de hoje, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vocês conhecem a história, né? Você já imaginou isso? Você vai ser mãe do Messias aqui na terra. Ele vai nascer do Espírito Santo. E você foi escolhida. Você foi escolhida. Você foi escolhido para isso. E com Maria foi assim, 14 anos de idade. Eu não sei com quantos anos você recebeu o seu chamado de Deus. Mas você lembra que a pessoa que te disse, ou a pessoa que orou por você, a pessoa que te entregou a mensagem, talvez ela tenha entregado a mensagem e foi embora.
Talvez a pessoa tenha orado por você, olha, você tem um chamado, o objetivo seu, o seu propósito é esse, Deus está me revelando, e depois a pessoa foi embora. Imagine como ficou o coração de Maria, depois que o anjo falou ali as coisas, e depois ele se apartou, foi embora. Com certeza essa jovem, né, essa adolescente, nem jovem, adolescente, ficou com medo dessa notícia. Como assim? Como assim? Mas ela disse, irmãos, apesar do medo, apesar das coisas que passaram talvez na mente dela naquele momento, ela disse, sim, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 1, ela disse, eu sou serva do Senhor. Você é serva de Deus, irmãos? Serva, você é? Então não tenha medo, não tenha medo de nada. Se tiver um pouquinho de medo, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo. E ela disse uma coisa depois, então que seja feita a sua vontade em mim. Essa é a primeira questão do chamado, quando a gente decide então deixar um legado, mas antes de deixar o legado, nós temos que então dizer para Deus, seja feita a tua vontade em mim. E a vontade de Deus às vezes é muito misteriosa. A pastora Jéssica pregou aqui na quinta-feira, sobre quem mesmo? José. O chamado que Deus tinha para José, os caminhos que ele ia percorrer. Imagina, Deus não fala tudo, irmãos. Deus vai revelar talvez só o objetivo, mas o processo Ele não vai revelar. Ele fala assim, agora se vira, você que fique com seus pensamentos aí, de medo, de ansiedade, porque é no caminho que eu vou curar você, é no caminho que eu vou usar você com medo, com ansiedade, dias tristes, dias alegres, e eu sei que você já passou por isso aqui, como nós passamos. Mas essa história aconteceu há 2000 anos atrás, irmãos, e ainda continua acontecendo. Deus dando chamado para jovens, Deus dando chamado para adolescentes. E quando eu olho para o Brasil, os conectados, tem um menino lá que ninguém dava valor para ele. Eu lembro que numa célula a gente começou a pregar para aquele menino, e hoje ele está firme na casa do Senhor ali no Conectados. Isso já aconteceu acho que há uns 6 anos, 7 anos atrás. É buscar um legado, é você olhar e falar, esse menino tem futuro. E isso, o chamado de Deus continua acontecendo ainda. Então aquele mesmo Deus, irmãos, ainda continua batendo no coração da geração mais jovem, e dizendo para mim e para você, que você ainda é importante para o reino. Não importa se você tem entre 15 anos, 20, 25, 50, 55 anos, 60, não importa, você ainda é importante para o reino. Você nem pode imaginar o plano que Deus tem ainda para realizar na sua vida. Só que Deus, Ele não é um Deus que obriga as pessoas a fazerem, Ele apresenta. Aí você pode pegar aquela proposta maravilhosa, guardar e seguir, ou falar não. Mas quão bom é quando você diz sim para o chamado, como Maria disse. Eu digo sim porque eu sou. A frase que ela disse não foi como hoje em dia fala nas igrejas aí mesmo, voluntário. Eu sou voluntária de Deus. Não, ela não disse isso. Ela disse, eu sou serva do Deus Altíssimo. E servo não tem a sua própria vontade. Então, irmãos, eu consigo ver então uma geração nova respondendo a isso. Eu acho que eu sou novo, tá? Mas daqui a pouco também vai 40 já. Oh meu Deus, 40 anos de idade já. Mas eu não sei se você consegue ver também jovens no mundo inteiro abrindo seu coração para Deus. Eu não sei se você consegue enxergar nessa igreja daqui a alguns meses adolescentes e jovens chorando na presença de Deus aqui. Todo chamado, irmãos, também começa com uma visão. Se você não enxergar isso, não tem chamado. Se você não consegue enxergar o que Deus pode realizar, não tem chamado. Enxergue com os olhos espirituais, jovens aqui, se derramando na presença de Deus. Voltando na história de Maria, então depois de que eles se encontraram ali, o anjo Gabriel com ela, está lá em Lucas 1:38, quando Deus disse tudo o que Ele queria dizer a Maria, a Bíblia diz assim, então o anjo a deixou sozinha.
E nessa hora é que o medo aumenta. O pastor falou que eu tenho chamado para isso, ele orou por mim, mas agora ele não está mais perto de mim. Agora ele não está comigo. Nós mesmos fomos consagrados dia 8 de janeiro de 2023 no Brasil, para estar aqui em Portugal, para vir para cá. Mas depois não tem mais igreja perto. Não tem mais pastores muito próximos todos os dias, não tem? É você que vai ter que ir. E eu falo para você como pastor dessa igreja, agora é com você também. Deus já entregou o chamado para você, não é para mim. Eu espero que eu esteja realizando o meu chamado muito bem, espero. E eu falo para vocês, também tem esse anseio. Porque vai chegar um dia lá que Deus vai requerer das nossas mãos. Leia o livro do profeta Jeremias, querido. Deus vai requerer das nossas mãos tudo que Ele entregou, talento. Deus te deu tanto talento, e às vezes a gente guarda no bolso de vergonha, esconde, por ser tímido. Timóteo era tímido, mas mesmo assim ele foi. Então muitas vezes, irmãos, nesse momento do abandono, mas não é porque a pessoa quer, é porque é necessário. A gente fica com medo, a gente fica ansioso pelo futuro. Maria deve ter se perguntado, o que eu vou fazer agora, cara? O anjo foi embora, me deixou sozinha. Como é que eu vou falar isso para o meu noivo, José? Como é que eu vou falar para os meus pais isso? Será que vão acreditar em mim? Será que as pessoas vão acreditar no chamado de Deus na sua vida? Quando você disse para alguém sobre o seu chamado, as pessoas acreditaram? Ou elas tiraram sarro? Quando você disse sobre o seu chamado para as pessoas olharam com um olhar de desdém para você? Você não é capaz, não. Ele vai mudar de país. Não sei como foi a conversa que Maria teve com seus próximos, né? Mas a história continua. A Bíblia diz também que Maria foi visitar uma mulher, naquele exato momento. Você percebe como a Bíblia é fantástica, irmãos? A Maria devia estar muito com medo. E ela não ficou nem na sua própria casa, ela foi visitar uma parenta, Isabel. A Bíblia diz que apressadamente ela foi visitar Isabel. É porque o chamado faz isso. Deus entrega o chamado e às vezes a gente fica tão apreensivo que a gente corre atrás de quem é mais experiente que nós. Deus entrega o chamado para você, mas você fala, e agora? O que eu tenho que fazer? Só que a pessoa que orou por mim já foi embora. A Bíblia diz então que ela foi atrás de Isabel, porque o anjo então tinha falado para ela uma coisa: você tem uma mãe espiritual que eu preparei para você. Ela já sabia quem era. Ela já sabia que era Isabel. Consegue perceber então a cena? Uma geração mais jovem, que tinha acabado de se comprometer com o chamado de Deus. Ela tinha 12, 14 anos mais ou menos, querido. Então ela foi se encontrar com uma mulher mais velha, mais experiente. Os estudiosos, os teólogos dizem que Isabel tinha mais ou menos entre 40 e 60 anos de idade. Não temos a exatidão da idade de Isabel, mas ela era muito mais velha que Maria. Conseguem perceber o que Deus estava fazendo ali? Unindo as gerações, mais experiente de vida. Porque Isabel estava grávida de quem, irmãos? De João Batista, aquele que ia preparar o caminho do Messias, que estava dentro da barriga de Maria. Que coisa doida isso. Como a Bíblia é fantástica. E a coisa mais linda de toda essa história, dessa cena, é que quando Maria e Isabel se juntaram numa casa, aquela saudação que Maria fez ali para Isabel, irmãos, não foi uma simples saudação que nós damos, oi, olá, não. No grego, aquela palavra foi uma saudação prazerosa, carinhosa, de amor, de afeto, de Maria e Isabel. E a Bíblia diz que quando elas estavam juntas ali, a criança que estava no ventre de Isabel saltou lá dentro, porque quem estava presente ali já era Jesus Cristo, o Rei da Glória. E quando duas gerações estão juntas, o Espírito Santo vem. Quando duas gerações elas se unem no mesmo propósito, então o Espírito Santo pode ser derramado.
O segundo ponto, irmãos, mesmo sendo ridicularizado, até por seu pai, um pai espiritual ainda está disposto a te abençoar. Eu quero passar rapidamente, irmãos, um testemunho aqui. Alguns homens que estiveram aqui no grupo de homens já viram. É 10 minutos, eu já vou continuar a pregação para a gente finalizar, ok, irmãos? É um testemunho de um irmão angolano chamado Caleia. Vocês vão entender o porquê que eu passei esse. Está na pastinha também. Acho que roda. Verdade, né? Desculpa aí. Pode passar, acho que. Se não funcionar, vai ter que abrir mesmo a aplicação. Acho que não, né? Vocês verem a importância de um pai espiritual. Não rodou, né? Ah, vai abrir aí. Ok. O Anderson acho que já viu, o João e o Renato. Oi? Vai isso, em nome de Jesus. E aí eu queria chamar o Caleia aqui em cima. Ai, peraí, acho que vai ter Talvez que jogar alguns aqui o conheçam. O Caleia vai contar um... Peraí, irmão, já vai, tá? Não perca esse espírito. E aí eu queria chamar o Caleia aqui em cima. Pode deixar mesmo. Talvez alguns aqui o conheçam. O Caleia vai contar um pouquinho da história dele para nós. O Caleia é um angolano, um filho dessa casa, já está há muitos anos aqui com a gente. E ele tem uma história nesse assunto para me inspirar e te inspirar um pouco. E a gente vai encerrar dessa forma. Salve, homens de honra! Hoje eu sou um homem com coração de filho. Mas nem sempre foi assim. Eu sou caçula de 12 irmãos e irmãs. E o pastor Max falou que eu sou angolano, portanto sou da África. E na África nós temos uma forma de educar muito diferente, muito rígida. Primeiro, por causa do próprio contexto da vida, a gente é ensinado que não tem tempo para chorar, não tem tempo para nem sequer dizer obrigado, não tem tempo para dizer eu te amo. Para falar a verdade, eu aprendi a falar eu te amo no Brasil. Eu nunca tinha falado enquanto eu vivia em Angola. Nós não temos tempo para lamentar ou para ficar sofrendo. E nossos pais nos educaram dessa forma. Nós precisávamos ser homens cheios de bravura, mas também cheios de lacunas, infelizmente. E eu me lembro que meu pai, e eu estava cantando aqui, senti uma saudade muito gostosa quando eu me lembrava dele, porque foi um herói para mim, mas ao mesmo tempo foi um homem que me faltou muito. O meu pai, enquanto eu crescia, eu não lembro de nenhuma palavra de afeto para comigo. Eu nunca ouvi meu pai falar para mim, eu te amo. Meu pai nunca me colocou no colo. Meu pai nunca me levou para a escola. Meu pai tinha 2 famílias, né? Isso é muito comum lá na África, a poligamia. Então meu pai ficava em casa e ficava noutra família. Eu não aprendi muitas coisas, nunca fui incentivado. Com 7, 8, 9, 10 anos, eu me tornei um campeão estadual de boxe. E eu saí, ganhei o troféu e ganhei o diploma. Fui correndo para casa para dizer para meu pai que eu era o campeão estadual de boxe. E meu pai me deu porrada naquele dia e dizia que eu não deveria treinar boxe porque eu estava treinando para bater ele. E eu era muito rebelde e continuava crescendo a minha rebeldia. Mas por outro lado, era um menino que gostava muito de estudar, estudava bastante. E eu ia correndo para o meu pai para mostrar minhas notas. E meu pai não dava mínima, não dava moral nenhuma. E eu fui crescendo assim. Crescendo ao lado de minhas irmãs, minha mãe, e para aumentar nisso, meus irmãos e irmãs brincavam, mas falavam que eu
eu não era filho lá de casa do meu pai e da minha mãe, que eu tinha sido apanhado num lixo perto de uma farmácia. Eu gravei isso, não me fez nada, eu sabia que era filho, mas mesmo assim me fazia confusão. Eu cresci sem este carinho, sem este acompanhamento, naquela dureza da guerra, e eu comecei a me tornar muito rebelde. Tudo que eu conseguia fazer era ser, entre aspas, bravo, quando eu tinha uma arma cá nas mãos, mas no fundo, eu era um menino medroso. Meu pai nunca podia imaginar que seu filho Caleia podia estar aqui conversando com esses brothers. Ele nunca podia imaginar que eu pudesse estar no Brasil. Meu pai não podia ter essa imagem de mim. Mas toda aquela lacuna que eu tive do meu pai fez com que eu me tornasse um menino no fundo medroso, rebelde, indisciplinado, que não sabia lidar com meninas. E isso fez com que eu não soubesse e não conseguisse lidar com amigos, irmãos e pessoas que tivessem autoridade sobre a minha vida. E eu cresci, era um menino bravo, com bravura de homem, por causa da cultura que era rígida, mas no fundo, eu era um menino medroso que não podia avançar e fazer as coisas, tomar decisões sábias por causa daquela falta. Mas um dia, Deus me chamou, eu me encontrei com esse pai, e eu precisei me confrontar então com o amor verdadeiro de um pai. Mas eu tinha a lacuna do meu pai. Eu vivi como um menino crente, que conhecia Jesus, conhecia Deus, mas eu não conseguia viver a plenitude de ser um filho. Até que um dia, Deus me tirou de Angola, Deus me trouxe ao Brasil, e eu comecei a caminhar numa outra realidade. Nessa realidade eu conheci muitos homens que foram me ensinando. Eu conheci um grande homem de Deus, que me acolheu, me chamou e me adotou por filho. Um senhor já de idade, e me fez filho. E eu comecei a caminhar. Ele disse: você a partir de hoje vai ser filho. Mas eu não sabia o que era ser filho ainda. Depois eu conheci outros homens. Eu conheci o Marcelo, que me ensinou no ambiente de GDC a ser um discípulo. Eu conheci o Isaías, conheci o Max Souza, eu conheci Gustavo. Esses homens foram me ensinando a ter mais intimidade com Deus. Mas eu conheci um homem, e esse homem se chama Fabiano Ribeiro. Ainda não tinha cabelo branco, era muito mais jovem, muito mais bravo do que vocês hoje veem. Hoje vocês curtem a vida muito bem com ele, mas eu apanhei muito daquele homem. Foi aquele homem que me mostrou a paternidade e me fez conhecer a verdadeira paternidade de Deus, e fez com que eu atingisse e conhecesse o meu destino profético. Hoje eu cheguei onde cheguei como filho desta casa, porque aquele homem me acolheu, me ensinou, me perdoou, me puxou a orelha, me esticou e me lançou. Hoje eu estou aqui falando Caleia, tenho muitos irmãos. Hoje eu tenho uma outra vida, eu tenho uma paternidade, eu tenho uma casa, uma família, porque eu fui esticado a partir daquele passo, daquele grande Samuel, que se chamou Fabiano Ribeiro. Por isso, e só por isso, talvez você me conheça e tenha a oportunidade de ser o meu irmão, que estamos partilhando isso. Mas eu não só me tornei um filho, Deus ainda me deu uma oportunidade de também ser um homem pai. E hoje eu posso transmitir essa minha paternidade para minha filha. Aquele menino que andava de AK-47 ameaçando todo mundo, sem esperança, que não sabia onde ia chegar, descalço às vezes, rebelde, sem nenhum tipo de futuro, de sonho, se tornou este homem, irmão de vocês. Meu pai não sabe,
Meu pai não sabe, mas eu estou aqui. E eu quero terminar assim, agradecendo. Primeiro agradeço meu pai. Meu pai não sabe que eu estou no Brasil. Eu sou órfão de pai, entre aspas, biológico, porque Deus me deu pai, me fez filho. Mas meu pai não sabe que eu estou no Brasil com vocês, com estes homens. Meu pai não sabe que eu sou um PhD, que eu sou um arquiteto. Meu pai não sabe. Meu pai não sabe que eu sou um discípulo, ou que eu sou um discipulador. Meu pai não sabe. Mas Ele colocou um filho que se tornou este homem. Eu agradeço a Ele. Quando eu me tornei carpinteiro, porque era a profissão dele, eu falei: pai, agora eu sou um carpinteiro. Ele falou: você não é carpinteiro, você é um cão por inteiro. Porque meu pai não sabia que eu ia me tornar. Mas mesmo assim, aquele grande homem, que ele foi o melhor carpinteiro que eu já conheci. Depois que eu me converti, eu tive a chance de voltar a ele. E me conheci, me reconciliei, abracei-o. Só que Deus o levou para a glória. Mas Deus o levou para a glória porque um dia outros homens iam celebrar. Quero agradecer todos os homens que passaram na minha vida. Quero agradecer o Marcelo Santos. Quero agradecer o Isaías Silvério. Quero agradecer o Gustavo Serux. Eu quero agradecer o Max Souza. Eu quero agradecer o Fabiano Ribeiro. Homens que marcaram a minha vida. Muito obrigado, porque vocês foram o Samuel da minha vida, e eu quero ser também o Samuel de muitos que aqui estão. Obrigado a você que é meu irmão. Você que está aqui é meu irmão. Somos filhos amados do Pai. Deus te abençoe. Glória a Deus, irmão. Eu, quando assisti a primeira vez, eu confesso que eu não chorei. Porque só filhos que foram ridicularizados sabem o quanto é complicado. Mas ele se tornou um PhD na sua área, né? E o pai dele, biológico, nem sabe. Triste isso. Aquele pai que um dia ridicularizou ele, nem sabe que hoje ele realmente é alguém que já tem uma outra família abençoada, está na igreja. Isso, irmãos, é o segundo ponto que eu coloquei aqui. Mesmo que um dia você tenha sido ridicularizado por alguém, até pelo seu pai, ou até pela sua mãe, até pela sua família, um pai espiritual sempre vai estar disposto a te abençoar. Um pai espiritual sempre vai estar disposto a investir oração na sua vida para que você seja o melhor naquilo que Deus colocou para você ser. E eu queria que vocês compreendessem isso também.